Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando o Evangelho de Lucas, capítulo 3, agora no versículo de número 17. Ele tem a pá na sua mão, ele limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Nós vemos então João Batista profetizando a respeito da obra de Cristo, do Messias, Jesus, de que ele agirá de acordo com a obra de cada um, com o bem que cada um faz. Ele tem uma pá para selecionar. Ele vai juntar, vai limpar a sua eira. Ele vai ajuntar o que é trigo, boas obras, bondade, mansidão, misericórdia, os que perdoam, os que visitam os encarcerados, os que alimentam os famintos, os que vestem os que estão nus, o que ampara o necessitado. Esse é trigo, esse alimenta, esse serve a Deus, esse alimenta o seu próximo, o seu irmão, esse dá esmola. Então esse é trigo e será ajuntado no seu celeiro. Então, nessa seleção de que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos dão o fruto necessário para ser escolhido. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, quem não tem obra, quem está vazio, quem não serviu, quem não amou, quem não perdoou, quem abandonou o irmão necessitado, será palha e vai queimar com fogo que nunca se apaga. Então você só tem dois caminhos, ou o reino de Deus, o reino de justiça, de verdade, de paz, de amor, de bem, de boas obras, de amor ao próximo, de amor a Deus, adoração a Deus em espírito e em verdade. Então, ou você é batizado com o Espírito Santo e com fogo e obedece a Deus, é o caminho do reino de Deus. Quem não ama, quem não nascer de novo, não herdará o reino dos céus. Ou então um outro fogo, um fogo que destrói, um fogo que nunca se apaga, queimará a palha e vai ficar queimando, falando aqui de um sofrimento eterno. Versículo 18. E assim, admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Ele cumpria ali o seu papel, o seu ministério, o seu trabalho de profeta, preparando o caminho do Senhor. Ele sabia que estava preparando um povo com uma visão de batismo, de purificação, de obediência à Torá, à palavra de Deus, da esmola, do amor ao próximo, das orações, do bem, da honestidade, da verdade, da sinceridade. Isto é, um caminho de justiça, um caminho estreito. João Batista já preparava este povo, ele cumpria ali o seu papel, a sua missão, realizando aquilo que o Espírito de Deus estava lhe movendo a fazer, as suas profecias. Porém, o versículo 19 chama a atenção para uma atitude do profeta. Diz assim: sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. Então nós vemos aqui a sinceridade do profeta. Ele com toda uma missão, todo um trabalho, batizando pessoas no Rio Jordão. As pessoas iam até o deserto para ouvir o seu ensino, as suas exortações, sua palavra. Ele tem um compromisso com a verdade. Ele vai falar o que ele compreende, o que o Espírito Santo lhe revela, custe o que custar. Nesse caso, ele vai falar até com a autoridade. Como uma vez certo líder disse, aquele que tem a caneta, que pode tirar a nomeação, que pode punir, mandar prender. Mas o profeta não vai temer essa aparência humana, esse poder humano. Ele tem um compromisso com Deus. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, Herodes, o tetrarca, foi repreendido por João. E também
porque ele tinha um relacionamento indevido à sua filha, à sua neta, à sua cunhada, o seu irmão, toda a família de Herodes abusava do seu poder, estavam com relações ilícitas, indevidas, e todas as maldades que Herodes tinha feito. João também, que foi levado por Herodes, por curiosidade, no início com a boa intenção de ouvir as palavras de João, trouxe para perto de si, mas João não vai se vender por esse agrado da autoridade, do poder mundano, do poder terreno. Ele via a maldade, as covardias que Herodes fazia com seus súditos, como ele trocava líderes covardemente, mandava para longe os que ele não gostava, trazia para perto os que lhe bajulavam, os que lhe agradassem. Mas João estava ali para agradar a Deus. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus. João, com a sua fé, com o seu ministério, com a sua vocação, com o seu chamado, ele iria preparar o caminho para o Messias. Para o que batiza com o Espírito Santo, ele batizaria com água para preparar as pessoas para um batismo melhor, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então ele estava ali com essa missão. Ele não iria se submeter a nenhum poder humano, a nenhuma ordem humana. Então ele repreendeu Herodes. E Herodes não se agradou. Herodes não está acostumado com pessoas que desafiam o seu poder, que não valorizam os presentes, os cargos, as nomeações, os privilégios que ele dá a quem lhe agrada. Então ele acrescentou a todas as suas outras maldades ainda esta, a de encerrar João, o profeta, num cárcere. Voz do que clama no deserto, que preparava o caminho do Messias. Também essa atitude de João está preparando o caminho para Jesus, o Messias. Se João não respeita essa arrogância do tetrarca Herodes, do grande poder romano, Jesus também não vai se deixar levar pelo poder humano, embora sua mãe e seus irmãos lhe mandem ficar mais manso, ir lá para Jerusalém, se apresentar lá aos governantes, aos sumos sacerdotes e se oferecer para colaborar com o sistema. Jesus também não vai, Jesus também vai seguir este caminho de João. João está preparando o caminho para o Messias, que vai ser levado até a morte, morte de cruz, sendo fiel também ao amor ao próximo, ao amor de Deus, revelado em Jesus, a sua obra, a sua missão. Assim como João foi fiel até a morte, Jesus também vai seguir este mesmo caminho. João prepara este caminho para o Messias que vai morrer na cruz. E João já dá o primeiro passo, o preparo também ao ser encarcerado e posteriormente morto. Versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Então até ali, Jesus está também ainda aguardando o trabalho de João, que prepara o seu caminho. Então vai ter o tempo de João. Jesus vai até como ser, por um período, como um dos seguidores de João, vai ser batizado por João, vai mostrar assim o respeito à obra, ao ministério de João, que está preparando o caminho para Jesus. E ele então vai lá referendar todo esse trabalho de João, referendar este batismo, e algo novo justamente vai ser apresentado, revelado nesta ocasião, em que Jesus, junto com todo o povo, também se propôs a receber esse batismo com água, confirmando ali o ministério de João, mas também já neste momento como uma passagem para o ministério superior, ao qual João diz que não é digno sequer de desatar as correias da sua alparca ou da sua sandália. Para viver no deserto, ele diz que não será digno de desatar as correias da sandália de Jesus, que também vai caminhar pela Judéia, pela Galiléia, por todo Israel, também por momentos em locais desertos. Ele tinha que ter aquele tipo de sandália adequada. Mas João
vai passar agora essa liderança do ministério, que é liderado pelo Espírito Santo e por aqueles que o Espírito Santo unge para essa liderança. O líder da obra, do ministério de Deus, ele tem que ser batizado com o Espírito Santo. Ele tem que estar na direção do Espírito Santo para entender qual a vontade de Deus para os nossos dias, para o nosso momento. Não viver de história, não viver de passado, não viver do que Deus falou com os pais, com os antepassados há muitos anos atrás, porque hoje Deus tem algo novo. Deus tem uma obra a realizar nestes dias. Então, o Espírito Santo é que vai trazer do céu essa revelação, como Deus quer hoje. É todos sentados na escola dominical ou lá na sinagoga, ouvindo um professor que não entende corretamente, é um cego guiando outro cego? De maneira nenhuma. O Espírito Santo quer batizar a todos com o Espírito Santo para terem, através da morada de Deus, do Espírito Santo, do Espírito de Jesus, no nosso corpo, que é o templo para a habitação de Deus. É este Espírito Santo que é o grande ensinador. É ele quem vai revelar a palavra, ensinar o sentido, revelar a correta vontade de Deus e vai dar poder para ensinar, para pregar para o mundo inteiro. Vai dar autoridade e poder. Então, hoje a obra é através do Espírito Santo. Não é doutrina de homem, não é vento de doutrina, não é engano de homens interesseiros, homens interessados em privilégios, em cargos ou em retorno financeiro. A obra de Deus é feita por homens batizados com o Espírito Santo ou mulheres batizadas com o Espírito Santo que têm essa revelação do Espírito Santo, essa direção do Espírito Santo. Então, o versículo 22 diz assim: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, aqui está sendo esse batismo com água, uma revelação do Espírito Santo, de que agora nós teremos um desenvolvimento nesse ministério com a manifestação do Messias. É este que batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre ele. Ele vai andar neste mover do Espírito Santo, revelando agora a obra de Deus, que é a obra através do Messias. E a palavra do Messias é o que Messias traz para nós. Ele traz o conhecimento de Deus pelo próprio Espírito de Deus, que ele nos outorga. Ele tem o poder, ele recebe, somente ele, esse poder de derramar o Espírito Santo. E agora nós pregamos, nós ensinamos através deste poder dado pelo Espírito Santo. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Que você também seja revestido deste poder do alto para compreender a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus e ter o poder para pregar esta palavra a toda criatura, pregar para o mundo inteiro. Que Deus te abençoe e te batize com o Espírito Santo hoje, para sempre, em nome de Jesus, o Messias. Amém.